Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 2 de Física Geral Experimental 1, pessoal. Atividade bem legal, não tá difícil, pessoal, mas envolve muito a parte conceitual e por isso estou aqui para ajudá-los. Eu fiquei ausente aí, reconheço, nas últimas semanas, pessoal, por motivo de saúde. Tive que fazer alguns exames e infelizmente algumas coisas não estão exatamente como deviam. Tô com uma deficiência de algumas vitaminas, minha glicose está um pouco acima, enfim. Então tem alguns problemas, alguns ajustes a serem feitos em termos de saúde e, portanto, e devido a isso, né, eu fiquei ausente, pessoal. Mas, claro, peço que não se preocupem. Bom, tô tomando a medicação, tomando os cuidados que o médico receitou. E daqui a pouco tá tudo em ordem de novo. Mas, independente disso, quero deixar claro que estamos de volta, pessoal, nesse YouTube aqui, nesse canal que ajuda vocês há tantos e tantos anos. Ajuda aí centenas de alunos, milhares, diria, Brasil afora, que é beneficiado pelos vídeos. E deixar claro, pessoal, estou de volta. A partir de hoje estarei gravando vários vídeos. Atividade de 3 finalizada também, mapa finalizado, e tudo isso eu vou iniciar a gravação a partir de hoje, pessoal. Então hoje e amanhã, até o final de semana, vai ter várias gravações finalizadas, vários grupos de estudo atendido. Inclusive iniciei já o atendimento nessa semana, já realizei várias atividades com vários alunos, então fica ligadinho aqui. Se você não finalizou suas atividades ou seu mapa, é só me mandar um WhatsApp, meu nome está na descrição do vídeo, será um prazer ajudá-lo, pois estou ajudando em todas as matérias, beleza? Bom, pessoal, atividade 2 de Física 1 está um pouco em cima, né? Mas ainda estamos dentro do prazo. Eu trouxe aqui duas questões que, de fato, foram as mais difíceis na visão dos alunos. A primeira questão é essa, pessoal, puramente conceitual. Plano inclinado, questão clássica, e a gente tem um bloco. E a gente tem o nosso diagrama de força, onde a gente tem as diferentes forças atuando no nosso bloco. Na verdade, temos 3, né? Força peso, força normal e a força F, que está puxando o nosso bloco, beleza? De forma ascendente. Ok, e aí ele decompôs o peso em Px e em Py. Perfeito, pessoal. E aí ele fala o seguinte, vamos lá analisar. A força resultante pode ser indicada como sendo FR, força resultante é igual a F menos PY. Então, pessoal, quando a gente tem esse tipo de problema, a gente define o eixo X paralelo à superfície, ou seja, paralelo ao plano inclinado. Então, a gente pode definir o X para cá, ó. Beleza, o X e, consequentemente, o Y é perpendicular. Ok. Concorda comigo que quando eu tenho um bloco, seja eles em repouso ou deslizando sobre uma superfície, ele não vai mover nem para cima, ele não vai voar e nem vai furar o solo, certo? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o somatório de forças em Y obrigatoriamente é zero, somatório vetorial. Por isso, essa setinha em cima aqui, tá? Beleza, fato. Então, caso haja força resultante, não é certo, tá? Caso haja, obrigatoriamente vai ser sobre a direção X. Beleza. Quais são as forças atuando em X? Ora, a gente tem esse F e a gente tem esse Px. Então, a nossa força resultante ela é igual ao somatório de forças na direção X. Sendo assim, força resultante vai ser igual a F menos Px. Beleza? E é isso. Somente isso. Só que aqui, repare, ele colocou PY. Então, por isso, isso aqui tá errado. Falso. Bom, a outra. Para que esta caixa se movimente para cima, a força F deve ser inferior à força Px. Então, a força resultante, pessoal, ela tá na direção e sentido da nossa aceleração. Pelo segundo princípio de Isaac Newton, a gente tem uma equação vetorial, que fala que o somatório de forças vetoriais é igual ao produto da massa pelo vetor aceleração. Logo, isso aqui é força resultante, porque o somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Ora, se o nosso corpo ele movimenta-se para cima, significa que a nossa força resultante ela tem que estar em qual direção? Para cima. E perfeito, óbvio, né? Se a gente analisa a expressão que a gente encontrou da força resultante, a gente tem que força resultante é F
menos px. Ora, se o px for maior do que o f, essa conta vai dar negativa. Se o f for maior do que o px, essa conta vai dar positiva. E lembrando, positivo é o eixo aqui, ó, o sentido do nosso x, que é para cima. Logo, para que o bloco se movimente para cima, obrigatoriamente o f tem que ser maior do que o px. Porque assim, essa conta dá positiva, isso aqui dando um positivo indica que o sentido da resultante é o mesmo sentido desse eixo, que é para cima. Só que aqui ele fala o quê? A força F deve ser inferior. Não, né? Ela deve ser superior. Essa palavrinha faz com que a asserção esteja errada. Bom, está eliminando, hein? Mais uma. A caixa de massa M está sendo puxada para cima por uma força F em uma rampa sem atrito? Isso é verdade? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Bom, pessoal, o que acontece? Isso é verdade, né? Por quê? Pensa comigo. Ele fala, vou repetir, a caixa M está sendo puxada para cima por uma força F em uma rampa sem atrito. Ora, ela está sendo puxada para cima por uma força F? Sim, perfeito, beleza, ponto. Além disso, a rampa, ela tem atrito? Ora, sim ou não? Não sei, professor. Simples, olha no diagrama de força. Lembra que qual a finalidade do diagrama de força? É representar todas as forças atuantes sobre o meu corpo, sobre o meu elemento em estudo. Então, se eventualmente eu tivesse uma força de atrito aqui, obrigatoriamente ela deveria estar representada. Lembrando que força de atrito é força de contato e sempre paralela à superfície. Tem alguma força de atrito representada aqui, meus queridos? Tem aquele famoso FAT? Tem algum FAT aqui no nosso diagrama? Óbvio que não. Então é sem atrito. Então, de fato, é sem atrito. E sim, a força F está puxando para cima. Não estou dizendo que a caixa está sendo movimentada para cima. Não. Por quê? Porque a gente não sabe o valor de F e nem o valor do peso. Então, mesmo havendo uma força para cima, não é garantia que a caixa esteja movimentando para cima. A caixa ela pode estar tanto em repouso, tanto movimentando para cima quanto descendo, tá? Então depende dos valores. Mas sem ter os valores, não dá para inferir que ela está movimentando para cima ou para baixo. Por quê? Porque a gente precisa fazer a conta. Porém, a gente, independente de valor, a gente pode visualizar que não há atrito e sim, tem uma força F para cima. Então isso aqui é verdade, beleza? Bom, vou continuar aqui só para finalizar, né? Mas já sabe a alternativa certa, que é essa. A força peso é indicada por P, ok, e seus componentes Px e Py, perfeito. Estão indicados de forma que Px é igual a P cosseno? Não, né? O que acontece? Ó, isso aqui gera muita dúvida. Esse θ aqui, pessoal, ele sempre vai ser refletido aqui, ó. Ele vai estar aqui, tá vendo? Então, ó, se ele tá ali, pensa comigo, ó. Eu tenho aqui. Esse daqui é meu vetor P, ok. Eu tenho que isso aqui é θ, isso daqui, olha lá, é o PY. Se isso aqui é PY, logo isso daqui é o PX. Bom, quem é o PX? Então o PX ele é oposto, tá vendo? Olha lá, ele é oposto, tá? Em oposição ao θ. Se é oposto, é seno, né? Então o que eu sei? Que o PX é seno θ vezes o P. Só que aqui ele colocou o que? Cosseno, então é falso. Por isso é falso. Lembra que no plano inclinado, considerando que o θ seja horizontal, o Px sempre vai ser P seno θ. Inverte, hein? Pelo amor de Deus, não vamos errar isso. Lá do ensino médio. Caso a força de atrito fosse acionada ao diagrama de forças livres, ok, deveria ser colocado na mesma direção e sentido da força F. Atenção, hein? Isso aqui é uma pegadinha. Por quê? Repara. O que é direção e sentido, pessoal? Lembra, definição de vetor, lá de álgebra ou lá de geometria. Ó, um vetor é isso daqui. Um vetor é composto por três coisas: módulo, direção e sentido, sempre. O que é o módulo? O módulo é isso aqui, é a norma, é a magnitude, é o tamanho dele. Então, ó, é o tamanho. Pronto, isso é o módulo. O que é a direção? Direção é a inclinação com relação à horizontal. Então essa é a direção. E sentido é nada mais nada menos do que a extremidade na qual essa flechinha está apontada. Então posso ter dois vetores de mesmo módulo, de mesma direção, só que olha lá, de sentidos opostos, beleza? Então, ó, repara,
Se eu tivesse uma força de atrito, efetivamente ela estaria paralela à superfície. Se é paralela, então sim, ela teria a mesma direção da força F, porque a força F ela também está paralela à superfície. Então até aqui, ó, tá correto. Só que aí ele fala e sentido da força F. Ora, pessoal, a gente não pode inferir que vai ter o mesmo sentido. Por que eu não posso inferir isso? Simples. Porque, pessoal, para ter o mesmo sentido, obrigatoriamente a caixa, né, teria que estar descendendo, teria que estar caindo, a força resultante teria que estar para baixo. Por quê? Porque lembra que força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, sempre. Então, para ela ter o mesmo sentido da força F, significaria que ela estaria para cima. Para ela estar para cima e como ela é contrária ao movimento, se ela está para cima, o movimento é para baixo. Então a caixinha teria que estar caindo. A gente pode inferir que a caixa está caindo nesse problema, pessoal? Não pode. Por quê? Porque a gente não tem os valores nem de F e nem da força-peso. Então não dá pra gente efetivamente fazer essa conta aqui, ó, porque eu não sei o valor desse rapaz e nem desse rapazinho. Beleza? Então, tá aí, pessoal, a resposta dessa questão que é muito, muito legal, porque é muito conceitual. Beleza? Tranquilo? Bom, meus queridos, acho que eu já me estendi. Queria muito fazer mais uma. Deixa eu olhar aqui. Eu amo essa matéria, gente, ela é muito legal. Tem mais uma que é muito legal que eu discuti até com o pessoal, porque eles não entendiam, não tinha muito claro. Essa daqui, ó. Eu amo. Lei da inércia, a nossa amada inércia. Como eu amo esse conceito. Gente, fui monitor dessa matéria eu comecei no primeiro período lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Sou engenheiro civil. Lá na FRJ até meu sexto, talvez quinto ou quarto período. Não lembro. Eu sei que eu amo essa matéria e foi a primeira matéria que eu fui monitor. Não. Acho que foi a segunda. A primeira foi cálculo numérico. Programação. Nossa, eu amo. Bom, vamos lá. Aqui ele fala sobre a inércia e tal, primeira lei de Newton, o princípio da inércia, blá, 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 blá. E aí depois ele fala, analise as afirmações a seguir. Para que um corpo em repouso, atenção, inicie o movimento, é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, perfeito, de modo que a resultante do sistema não seja nula. Sim. Por quê, pessoal? Para que um corpo ele altere o seu estado dinâmico, o que é isso? Para que ele altere a sua velocidade, ou seja, se é zero, ela passa a ser diferente de zero, é necessário que haja aceleração. Para que haja aceleração, é necessário que haja força resultante. Segundo o princípio de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Simples. Daí ele vai e fala, para que um corpo em repouso inicie o movimento, é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, de modo que a resultante do sistema seja não nula. Perfeito. Pois a tendência do corpo em repouso é permanecer nesse estado. Perfeito. Certíssimo, pessoal. Então, ó, já vou aqui assinalar que tá... Já vou colocar, inclusive, de verde para vocês, porque tá certo. Beleza. Isso aqui tá correto. Lembra que a inércia prega que o corpo tende sempre a preservar o seu estado dinâmico. Se ele estava parado, ele tende a permanecer parado. Se ele estava em movimento com a velocidade x, ele tende a guardar esse estado dinâmico. Bom, continuando. Então a 1 já é verdade. Para que um corpo em movimento diminua ou aumente a velocidade, é preciso aplicar a ele uma ou mais força. Sim, lembrando, se eu aumento ou diminuo a velocidade, eu estou alterando o estado dinâmico. De modo que a resultante do sistema seja não nula. Perfeito. Pois a tendência do corpo em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é verdade? Sim ou não, pessoal? E aí, o que vocês acham? E a terceira, depois eu volto nessa, hein? Entretanto, para que um corpo em movimento faça uma curva, não é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, pois independente da trajetória retilínea à curva, a resultante do sistema deve ser nula. Acho que isso aqui tá errado, né? Eu acho ou tenho certeza? Repara, para que um corpo em movimento faça uma curva, não é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, pois, independente da trajetória retilínea ou curva, a resultante do sistema deve ser nula. Bom, isso aqui tá errado, né, pessoal? O que é a força resultante, pessoal? A resultante é a força, né? Força resultante. Lembra que quando a gente vai fazer... Aqui ele está falando para fazer uma curva. Quando a gente fala curva, pessoal, a gente está falando de movimento curvilíneo.
Para que um corpo faça um movimento curvilíneo, aí eu já tenho que ir lá para o nosso caderno, né, para explicar para vocês. Para um corpo fazer um movimento curvilíneo, assim, ó, ele vai ter duas componentes de aceleração. Pode ter, na verdade. Uma é a aceleração centrípeta, uma é a aceleração tangencial. Entretanto, às vezes, essa aceleração tangencial, ela não existe. Por quê? A aceleração tangencial é responsável por alterar o módulo, o valor da velocidade. A aceleração centrípeta é responsável por alterar justamente a direção, de modo que faça com que o objeto, o elemento, faça a curva. Sendo assim, seja movimento circular, uniforme ou não uniforme, sempre vai existir uma componente da aceleração. Ou seja, pode ser só a centrípeta ou a centrípeta mais a tangencial. Sendo assim, se sempre vai existir aceleração, porque a aceleração é igual a aceleração centrípeta, que é radial, mais a aceleração tangencial, que é na direção tangente. Então, é esse vetor aqui. Então, na curva sempre vai existir aceleração. Se existe aceleração, existe força resultante. O que eu concluo? Concluo, então, que a 3 está incorreta, né? Porque isso aqui, ó, a resultante do sistema deve ser nula. Mentira! Quando se trata de curva, a resultante do sistema nunca é nula. Porque se for nula, não vai fazer a curva, não vai ter aceleração centrípeta. Então, pessoal, o que a gente conclui? Que A1 ela é certa, porém A3 está errada. Então, sendo assim, ó, tem que ter 1 e não pode ter 3. Então, só pode ser essa ou 1 e 2. Agora, a gente tem que analisar a afirmação 2. O que ela fala? Para que um corpo em movimento diminua ou aumente a velocidade, é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, efetivamente, de modo que a resultante do sistema seja não nula. Perfeito. Pois a tendência do corpo em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, isso é verdade? Sim ou não? Ora, pessoal, isso de fato é verdade, né? Porque pensa comigo, ó, vamos ler com calma, porque é muita informação. Para que um corpo altere seu estado dinâmico, ou seja, muda a velocidade, é preciso aplicar a ele uma ou mais forças, de modo que a resultante seja não nula. Isso aqui tá perfeito, tá? Aí ele fala, afinal de contas, isso é verdade, pois a tendência do corpo em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Isso é verdade ou não? Primeiro, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Se é retilíneo uniforme, significa que não varia. Logo, não tem aceleração. Sendo assim, se a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme, caso eu não aplique nenhuma força externa, de forma que a resultante seja não nula, ele vai permanecer sem movimento retilíneo uniforme. Porque, mais uma vez, a tendência de um corpo é sempre conservar o seu estado dinâmico, lei da inércia. Então, se não há resultante não nula, não há alteração no estado dinâmico. O corpo tende a permanecer em retilíneo uniforme se ele estiver em linha reta. Então, de fato, sim, pessoal, isso aqui é verdade. É porque, pessoal, ficou um pouco não tão... a forma que está escrito talvez não tão clara ou talvez não tão simples de compreender, mas sim, é verdade. Acho que a primeira parte está muito clara, é muito fácil de entender. Para que um corpo altere sua velocidade, a gente tem que ter uma resultante não nula, simples. Afinal, a tendência do corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a tendência de um corpo em velocidade constante é sempre permanecer em velocidade constante, caso não haja resultante não nula, beleza? Sendo assim, 1 em 2 verdadeiro, portanto, 1 em 2 verdadeiro, só sobra essa alternativa, beleza? Ufa! Bom, meus queridos, eu adoro essa atividade, essa matéria, perdão. Espero que tenham entendido. Ficando qualquer dúvida, me manda o WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Vou ficando por aqui então, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!